Bora para os destaques do nosso Café Vascaíno? O que está acontecendo que o Renato Gaúcho ainda não acertou? Será que não vem mais? Vai pintar um outro nome? Roger Machado é um nome? Cuca foi oferecido? Preparação para o jogo com o Palmeiras começa hoje. Reapresentação no CT Moacir Barbosa. Será que a diretoria está perdida nesse momento em busca de um substituto? Sobre a busca do Vasco por um novo treinador, Renato Gaúcho segue sendo o favorito, mas recusou mais uma proposta do Vasco, tá? A segunda. A tendência é que o Vasco faça outra proposta, né, para tentar chegar nesse acordo aí com o treinador Renato Gaúcho. A gente vai falar sobre isso. Renato Gaúcho, inclusive, confirmou que está negociando com o Vasco. Enfim, não entrou muito em detalhes, mas confirmou. Você vai ter essas informações aqui. Tem muita coisa aqui para a gente atualizar. A Ferg divulgou também o áudio do VAR, né, da partida entre Vasco e Fluminense, naquele lance que deveria ter voltado o pênalti perdido pelo atacante Brenner. Tudo isso e muito mais agora, então chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, gente, que é muito importante. Comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal e vamos juntos com a nossa paixão aqui na sua casa, que é o Fanático Vascaíno. Bom, hoje reapresentação do time, né, depois da eliminação do campeonato estadual. Final será Flamengo e Fluminense. Flamengo ontem atropelou o Madureira por 8-0 e mesmo assim demitiu o Felipe Luiz depois da derrota na Recopa Sul-Americana. Nós não, nós ficamos, né? Perdemos a Copa do Brasil e ficamos com o Diniz e perdemos tempo, né? O Flamengo fez um movimento mais rápido. Enfim, cada um com seus problemas. Mas nós estamos agora, sem o comando por enquanto, iniciando a preparação com Bruno Lazzaroni para o jogo diante da equipe do Palmeiras na próxima semana. O Vasco tem um jogo difícil, dia 12, quinta-feira, em São Januário. Aliás, a tabela é muito difícil do Vasco. Os 4 próximos jogos são pesados. Tem Palmeiras, tem Cruzeiro fora, o Clássico com o Fluminense e o Grêmio no Rio de Janeiro. Tá ruim a sequência? A sequência inicial, teoricamente, ela foi mais fácil. Mas depois, agora, meu amigo, pauleira. Se não arrumar a casa o quanto antes, a gente vai chegar na 8ª rodada com 5 pontos, com boa vontade. A gente pontua contra o Palmeiras? Difícil. A gente pontua fora de casa contra o Cruzeiro? Contra o Fluminense? Contra o Grêmio? Qual seria a tua conta nesses próximos 4 jogos? Decepcionante, claro que é. Decepcionante a campanha do Vasco, que poderia e deveria entregar mais. Pelo menos teve luta domingo. Domingo a gente viu um time com mais brio, com mais vontade. Que seja um início, um norte para quem assumir, ter pela frente essa postura, porque pelo menos o torcedor se sente representado. Não aquele time songamonga, que não quer absolutamente nada e não se importa com o resultado. Bom, busca por treinador. Vamos lá. Uma segunda-feira bem agitada. Ela começou com a negativa do Renato. Renato recusou a proposta feita pelo Vasco, não aceitou, mas o Vasco voltou a olhar para o mercado. Só que o presidente Pedrinho, convencido por pares, né, por quem está à sua volta, que o mercado não oferece tantas opções, ele deveria subir a proposta pelo Renato. Pois bem, o fez, elevou a proposta, aumentou o número, e o Renato de novo disse não. E aí, presidente? Vamos subir mais uma vez a proposta, dar a impressão de que estamos nos rastejando ao Renato, porque é a terceira vez que ele diz não. Já dá para pedir música. A primeira foi no início de 2025, quando o Vasco procurou o Renato. Ele tinha saído do Grêmio. O Carille acabou acertando, o Renato não acertou. Agora o Vasco fez 2 investidas nele,
e ele não aceitou. Por que ele não teria aceitado o convite do Vasco? Ele sabe que não foi a primeira opção. E não foi mesmo. Arthur Jorge foi a primeira opção. Depois, Marcelo Gallardo. Por último, Renato Gaúcho. Ah, Fábio, o Leonardo Jardim, que está indo para o Flamengo, foi especulado. Não foi. Foram esses 3 nomes. Só que, se não acontecer o acerto com o Renato, e ontem, eu conversando com uma pessoa próxima ao Renato, ela me disse o seguinte, olha, eu não sei se o Vasco vai fazer uma terceira proposta, não. Renato não está muito propenso a aceitar. Vai para quem? Que é o próximo foco? Roger Machado? Eu gosto do Roger Machado como pessoa, como profissional, mas repara como muda totalmente, sai totalmente de carreira vitoriosa, né, de referência à beira do campo, para um trabalho que já poderia ter sido executado e iniciado. É vitorioso? É. Curioso é que o Diniz saiu com mais derrotas do que vitórias depois de muita pressão. O Roger Machado, na sua carreira, não tem um clube que ele tenha saído e tenha tido mais derrotas do que vitórias. Então é um treinador que faz bons trabalhos, apesar de não ter sido campeão em todos por onde passou. Mas, repara a mudança. Ah, não, vamos então pensar no Cuca. De repente alguém fala isso. Aí ontem, eu não sei qual foi o veículo, procurou o staff do Cuca. Não, o Cuca estaria disposto a conversar com o Vasco. Claro, está parado. E eu sei que é um sonho do Cuca dirigir o Vasco, sempre foi. Mas ele está parado. É óbvio que ele vai aceitar conversar com o Vasco. Mas é outro perfil, mais vitorioso, mais conquistador. Mas, de novo, Arthur Jorge, evidência, campeão. Gallardo, evidência, campeão. Renato, evidência, campeão. Pro Roger Machado. Pro Cuca. Campeão. Total, fora do foco. Ah, bateu o desespero, Fábio. Então vamos aumentar a proposta pro Renato. Quanto vai ganhar o Renato? Renato é certeza de um trabalho de excelência, de recuperação, de reconquista dos pontos? Será? Se for, dê a ele 2 milhões de reais, porque não vai ser um gasto, será um investimento. Mas não temos essa certeza. Aliás, nenhum treinador tem. Ontem eu estava acompanhando a live do Edmundo, no canal dele, no Mundo Ed, e ele dizia exatamente isso. O treinador no futebol, não só no brasileiro, no futebol ele é premiado. Porque ele faz um trabalho ruim, ele é demitido. Aí ele tem uma multa. O Diniz foi demitido. Pediu uma série de jogadores que hoje está aí no Vasco. Vai receber 3 salários de multa. É bom ser treinador, né? O Sampaoli, ele lembrava isso, por exemplo, arrecadou quase 100 milhões de reais em multas. Tu acha que o cara está preocupado? Claro que ele quer fazer um bom trabalho, sem dúvida, mas também se não fizer, meu irmão, o bolso está recheado. Entende por que os clubes quebram também? Tem muito a ver com isso. Galera, vamos lá. Membros do canal, 6 da tarde, vamos fazer uma live entre nós, membros do canal, e às 7 da noite uma live geral para analisar o mercado. Quem sabe, né? O novo treinador. Acho, sentimento, para fechar o nosso café, que a proposta vai subir e Renato vai pintar. Acho, não é informação, é sentimento. Forte abraço para você e lembre-se, aposte em kto.bet.br, passou várias vezes aí no nosso vídeo, você viu também, com responsabilidade para maiores de 18 anos. E quero ler nos comentários aqui, qual é a tua opinião? Quem é o teu treinador favorito? Quem você levaria para dirigir o Vasco já imediatamente, a partir de amanhã? Porque dia 12, daqui a 9 dias, nós vamos entrar em campo para pegar só o líder do campeonato. É o lanterna contra o líder. Tá ruim a vida do Vasco? Forte abraço, uma excelente terça-feira e até mais tarde. Bom, meus amigos, vou falar aqui agora sobre Renato Gaúcho, né?
que é o nome da vez, a bola da vez para ser o novo treinador do Vasco da Gama. Renato Gaúcho, no início da manhã, já havia recusado uma proposta do Vasco, e a informação é que agora à noite o Renato Gaúcho recusou a segunda oferta feita pelo Vasco nessa segunda-feira. Após a recusa na parte da manhã, o Vasco aumentou os valores oferecidos durante a tarde, mas o profissional de 63 anos novamente sinalizou de forma negativa no começo dessa noite. O desentendimento, o não aceite, está acontecendo por causa de valores, já que o Renato Gaúcho deu sinal verde para o Vasco, deu sinal verde para o projeto do Vasco da Gama. Segundo a apuração do Globoesporte.com, a diferença entre o que o Vasco ofereceu e o que o Renato deseja ganhar está entre 10% e 20% dos valores colocados à mesa. A diretoria ainda não confirmou se irá fazer uma nova carga ao treinador. O Renato Gaúcho é o favorito da diretoria, após a situação não avançar com o Arthur Jorge, que ficou muito difícil lá, tirar o Arthur Jorge lá seria praticamente impossível. Então o Renato Gaúcho virou o plano A da direção do Vasco, já fez 2 propostas, as 2 recusadas pelo Renato Gaúcho. Agora o Renato Gaúcho vai barganhar, vai querer ganhar o máximo possível aí nessa negociação. A tendência, acredito eu, como está ali em 10, 20% de diferença do que um está oferecendo do que o outro está pedindo, acho que é fácil chegar num acordo, Inclusive, o Renato Gaúcho confirmou aos amigos do canal Atenção Vascaínos que a situação está andando, que a negociação está acontecendo e está andando. Abre aspas aqui para o que disse Renato Gaúcho. A situação está andando. Vamos esperar. Não posso te dar mais detalhes. Fecha aspas. Então, Renato confirma que está negociando, que a negociação está acontecendo, não deu mais detalhes, mas enfim, o Vasco não deve desistir do Renato Gaúcho nessa segunda oferta e deve oferecer um novo contrato para o Renato Gaúcho amanhã, e aí vamos ver se o Renato aceita ou não. Mas acredito eu que a tendência é chegar num acordo para que Renato Gaúcho seja o novo treinador do Vasco da Gama. E eu já disse em outras vezes, é o meu nome favorito, é quem eu quero como treinador do Vasco da Gama. Caso o Renato Gaúcho não aceite, a tendência é que o Vasco vá atrás de Roger Machado. O nome de Roger Machado é o que corre por fora caso o Vasco não se acerte com o Renato Gaúcho. Então, acredito eu que ou será Renato Gaúcho ou será Roger Machado, o novo treinador do Vasco da Gama, se não surgir um terceiro nome aí nos próximos dias. Vamos ver, amanhã acho que a gente deve ter um desfecho nessa situação do Renato Gaúcho. Ou para uma forma positiva dele aceitando, ou de uma forma negativa ele recusando de vez. Bom, meus amigos, rapidinho aqui eu quero falar com você de uma oportunidade muito bacana que vai acontecer em São Januário, no dia 15 de março. Você que tem entre 8 e 18 anos pode participar da seletiva da Vasco da Gama International, que vai representar o Vasco numa competição oficial na Espanha. Já pensou você jogando com a camisa do Vascão, seu filho jogando com a camisa do Vascão no intercâmbio fora do país? Vai acontecer a seletiva no dia 15 de março, a partir das 8 horas da manhã, em São Januário. Para você fazer a sua inscrição nessa seletiva, tá aqui o link na descrição desse vídeo, beleza? Só você clicar, já tem todas as informações lá. Caso seja aprovado nessa seletiva, os custos, as despesas da viagem são pagas pelo responsável. Então, entre 8 e 18 anos, tem essa oportunidade de intercâmbio aí representando o Vasco da Gama para jogar futebol através da Vasco da Gama International. Mais informações aqui na descrição desse vídeo. Bom, agora, meus amigos, eu vou colocar aqui o áudio da Ferj, A Ferj divulgou o áudio de não ter voltado a cobrança de pênalti do Brenner, que o goleiro Fábio defendeu, mas que houve invasão da área e quem invadiu foi quem tirou o rebote, então esse pênalti deveria ter voltado. Sinceramente, é até chato reclamar de uma coisa dessa, a obrigação era o Brenner ter feito o gol, Mas regra é regra, regra é para ser cumprida e essa regra foi descumprida. Inclusive vou colocar aqui o amigo do Mídia Vascaína explicando, para mim ele explicou perfeitamente essa situação, então confira a explicação dele que foi muito boa.
divulgou o áudio do VAR da partida entre Vasco e Fluminense e praticamente reconheceu que errou na aplicação da regra do futebol na cobrança de pênalti desperdiçada pelo Brenner, que devia ter sido voltada. Isso aqui não isenta de responsabilidade o Brenner, que é o principal responsável por ter perdido a cobrança, mas no futebol se espera que se aplique a regra. É o mínimo que deve se esperar de uma instituição séria. Na ocasião, o Samuel Xavier, lateral do Fluminense, invade a área antes da cobrança, como vocês podem ver aqui, ó, e ele próprio é quem tira a bola da área no rebote. Agora escuta aí você com seus próprios ouvidos o que a FERJ, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, divulgou sobre a aplicação da regra no pênalti. Eles mesmos postaram esse vídeo aqui falando que é assim que se aplica a regra, tá? Fluminense e Vasco, semifinal do Campeonato Carioca 2026. Aos 41 minutos do segundo tempo, na cobrança de um tiro penal defendida pelo goleiro, um companheiro da equipe defensora invade a área antes da cobrança e chuta a bola rebotada. De acordo com o texto da regra 14, o companheiro da equipe do goleiro só deve ser punido por invasão se a invasão tiver claramente impacto sobre o batedor, ou se o invasor toca a bola ou disputa com um adversário e isso impede os adversários de marcar, tentar marcar ou criar uma oportunidade de gol. Vocês ouviram bem o que eles falaram? Ou se o jogador invasor toca a bola. O jogador invasor, Samuel Xavier, que foi quem invadiu a área antes da cobrança, é exatamente o cara que tira a bola da área. Ou seja, ele toca na bola. A FERJ disse que nesse caso o invasor tem que ser punido, ou seja, voltando à cobrança, repetindo a cobrança. Mas aí o VAR, que estava auxiliando ali o árbitro na hora da partida, decidiu inventar as regras da cabeça dele para não voltar à cobrança. E aí publicamente a FERJ reconhece que prejudicou o Vasco mais uma vez. E não podia ficar por isso mesmo. Lances absurdos como esses não tem que ser reclamado só pelo Andrés Gomes nos stories ou pelas páginas do Vasco, jornalistas, influenciadores que ficam gritando aqui pelo Vasco. Alguém no Vasco tinha que botar a cara para defender o clube nessas horas. Do contrário, o erro mais grave contra o Vasco é sempre o próximo, porque sempre acontece e ninguém faz nada. Repito, isso aqui não é pra tirar a responsabilidade do Brenner por ter perdido a cobrança. Na minha opinião, nem era pra ele ter batido o pênalti. Tinham muitos outros jogadores ali que podiam ter cobrado. Mas uma coisa não impede que a gente fale da outra. Deixa aí tua opinião nos comentários e não esquece de seguir a mídia vascaína. É isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva. Até a próxima. Fui!